Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A escolha de Kamala Harris para vice na chapa de Joe Biden e as participações na convenção democrata indicam uma ênfase na diversidade, uma valorização do voto das minorias. Isso sugere que a prioridade da estratégia democrata é garantir que todos os eleitores do partido efetivamente votem, ao contrário do que aconteceu nas eleições de 2016, levando à derrota de Hillary Clinton. Os democratas desistiram de ampliar o eleitorado para focar na sua mobilização? No CNN Mundo de hoje, eu converso com Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, empresa de consultoria e análise de risco, ele que fala diretamente de Washington. Christopher, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui na CNN Brasil. Pelo que a gente viu até agora, aparentemente os democratas estão buscando mais garantir que os seus eleitores vão votar realmente do que disputar o voto dos eleitores do Donald Trump, ou estão tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, em primeiro lugar, Lorival, agradeço a participação desse programa. É sempre um prazer poder ter um diálogo como esse. A sua pergunta é muito boa. Eu diria que a estratégia da campanha do Biden é para fazer os dois, mas pode-se dizer que existe uma fase e sequência nessa estratégia. O primeiro objetivo da campanha, claramente, é para tentar mobilizar o voto democrata. Não só porque uma das principais razões com qual a Hillary Clinton perdeu na última eleição foi a falta de democratas tradicionais indo para as urnas para comparecer ao voto, e particularmente o voto afro-americano, o voto negro, e a campanha do Biden está querendo solucionar esse passivo, que foi algo que prejudicou a campanha 4 anos atrás, mas particularmente porque a estratégia do presidente Donald Trump ultimamente tem sido para tentar minar o potencial de voto via remoto, via no correio. Existe uma grande crise ou pelo menos discussão sobre o intuito do governo federal para tentar dificultar a votação via correio. Então, os democratas estão querendo fazer a mobilização da sua base, em primeiro lugar, e a escolha da Kamala Harris acho que foi nesse sentido. Num ano de pandemia, as pessoas estão mais relutantes ainda de ir votar. E, além disso, é uma terça-feira, muitos poderão estar trabalhando e, tradicionalmente, isso prejudica mais o eleitorado democrata do que o republicano. O discurso da Kamala Harris, ela enfatizou muito as questões pessoais, da família, o quanto a mãe dela representou para ela, e rapidamente fez um ataque, uma crítica ao Donald Trump para voltar a um discurso mais positivo, mais propositivo. Aí nos Estados Unidos, o pessoal costuma falar que o papel do vice do candidato a vice é atacar o candidato a presidente da outra chapa, e esperava-se isso dela. Afinal, ela tem aí uma tradição, um histórico de ter sido procuradora-geral da Califórnia, etc. Você acha que ela ainda vai assumir esse papel? Na convenção foi terceirizado para os ex-presidentes e para a Hillary Clinton, né? Ela ainda deve assumir esse papel? Eu acho que sim, e ela é muito bem articulada, ela se sai bem em debates. Agora, o papel da convenção democrata é até um pouco para introduzir a nação, não só a vice-presidente, candidata a vice-presidente Kamala Harris, dar o histórico pessoal, mas também algo assim semelhante deve ser feito com relação ao Joe Biden. É interessante reparar que todos os interlocutores do Partido dos Democratas que falam do candidato Joe Biden enfatizam o histórico pessoal de tragédia, quando ele tem um caráter íntegre, uma pessoa que escuta as outras pessoas. Então, eu diria que a função de uma convenção como essa é dar esse pano de fundo de introduzir os candidatos para o eleitorado como um todo. O papel de atacar e de pitbull, né, como se diz aqui nos Estados Unidos, que cabe ao candidato a vice, deve ocorrer sim ao longo da campanha, mas como você muito bem colocou, isso foi de forma dramática e entregue pelo ex-presidente Barack Obama na fala anterior à da Kamala Harris ontem à noite. O que sai totalmente da liturgia, né, dos ex-presidentes nos Estados Unidos e
Pitbull, traduzindo para a nossa forma de pronunciar aqui, é o pitbull, né? Um cachorro de ataque. Agora, quando eles entraram nas propostas, são propostas bastante progressistas, né? Relacionadas à questão do meio ambiente, energia, fonte renovável de energia, controle de armas, até aborto. A Nancy Pelosi, presidente da Câmara, mencionou os direitos dos homossexuais, e a questão dos imigrantes. São temas que geralmente os candidatos democratas tentam fugir deles. Você acha que os democratas perderam eleitores nesse momento em função de querer fidelizar o seu eleitorado? Eu acho que não, mas a campanha democrata encontra um desafio. O desafio é que a base democrata foi para a esquerda ao longo desses últimos anos. Quando a gente faz pesquisas de identificação ideológica na base democrata e na base republicana, a ala progressista do partido aumentou muito. Isso que deu voz à candidatura do Bernie Sanders, deu voz à candidatura da Elizabeth Warren. Então, quando você tem uma candidatura como a do Joe Biden, ele vai ter que mobilizar essa base progressista. Então, a convenção reflete um partido com o qual a base mudou, para mobilizar esses novos eleitores para irem às urnas. É importante que eles sejam contemplados. Agora, o perigo, evidentemente, é que isso possa afugentar o eleitorado totalmente de centro. E veja que na convenção democrata, na primeira noite da convenção, eles fizeram questão de colocar vários republicanos de destaque que se opõem ao Donald Trump. Então, acho que o partido está tentando navegar esse fio da meada entre, de um lado, mobilizar a base progressista do partido, que é importante para turnout, de pessoas irem para as urnas, mas, ao mesmo tempo, também apelar aos defeitos de caráter e que afugentaram alguns republicanos, dado a postura do governo de Donald Trump. Então, eu vou tentar caminhar esse terreno difícil. O que eu diria é que o perfil do próprio Joe Biden, que é um moderado dentro do Partido Democrata, que ao longo da sua carreira conseguiu construir relações com republicanos no Senado, ajuda para esse eleitor centrista. Mas ele vai ir mais à esquerda durante a campanha, e se ele eventualmente ganhar, também na maneira com qual ele vai governar. Por que o Donald Trump está encostando no Joe Biden nas pesquisas? A economia está melhorando? É um efeito Kamala Harris? Parece que a população em geral aprovou a nomeação da Kamala Harris. Eu acho que é um efeito natural que acontece quando a campanha começa para valer. Quando a gente faz exercícios de previsão de eleições, o que a gente encontra é que intenção de voto num período pré-eleitoral não diz muito. O importante é olhar quais são os temas que os eleitores estão mais preocupados e como é que os candidatos se relacionam perante esses temas. E também olhar a aprovação do presidente. Quando a gente olha a aprovação do presidente Trump, ele caiu um pouco, mas a média nacional dele sempre esteve acima de 40 pontos percentuais. Nos estados do colégio eleitoral chaves, estados como Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Flórida, Carolina do Norte, o Trump caiu um pouco, mas está com a aprovação de 42 a 44. Geralmente, presidentes com essa taxa de aprovação são competitivos. Então, o ponto é que acho que a intenção de voto e a liderança do Biden estava um pouco maior 3, 4 semanas atrás, porque era o auge do noticiário negativo da Covid-19. De lá para cá, começou a diminuir esse noticiário negativo e a campanha começou a ser feita nas redes e nas televisões, em termos de propagandas eleitorais que estão sendo feitas pelos republicanos e democratas. Então, essa pequena redução do spread entre os dois, acho que era de se esperar, é natural, mas o Joe Biden permanece em vantagem olhando os temas que os eleitores estão preocupados, e ele está na frente do tema principal, que é o manejo da Covid-19. Depois das últimas pesquisas, saíram dados em que o pedido de seguro-desemprego voltou a subir, voltou a ficar acima de 1 milhão. Vamos ver o impacto disso sobre as próximas pesquisas. Christopher Garman, do Grupo Eurásia, muito obrigado pela sua excelente análise aqui para o CNN Mundo. Muito obrigado, Lorival. Sempre um prazer poder participar.
A gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.